Algo histórico acaba de acontecer. Os Estados Unidos finalmente despertaram para a existência de uma coisa chamada BRICS, um grupo de 11 países que representa quase que a metade da população global. E esse grupo pode estar cada vez mais perto de viabilizar uma alternativa ao dólar. Os Estados Unidos acordou para essa possibilidade e não acordou de bom humor. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. Até então, os discursos de outros líderes mundiais apontando a necessidade de uma alternativa ao dólar eram solenemente ignorados pela Casa Branca. E esses discursos estão ficando cada vez mais explícitos. Há uma década, nenhum líder global falaria desse assunto de maneira tão aberta. E se falasse, talvez nem fosse levado a sério. Mas por que um banco como os BRICS não pode, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. E eu acho que o século XXI pode mexer com a nossa cabeça. Pode nos ajudar, quem sabe, a fazer as coisas diferentes. E não é só retórica. Os bancos centrais de alguns dos países mais relevantes do mundo passaram os últimos 20 anos eliminando suas reservas em dólar. Isso aconteceu pouco a pouco, num movimento gradual que os Estados Unidos simplesmente não souberam reconhecer a tempo. E quando reconheceram, agiram de maneira exasperada, agravando a própria situação. Então, assim, claramente o dólar está num caminho de declínio realmente de ser a moeda de reserva mundial, como já foi no passado, né? Se olhar os últimos 2000 para cá, 2020 para cá, nos últimos 5 anos, caiu muito as reservas em dólar todos os bancos centrais do mundo, né? Se não me engano era 70% há 5 anos atrás, agora é 58%. É um sinal que os bancos centrais do mundo também estão querendo se livrar da hegemonia do dólar, né? A China é um exemplo disso, que ficou muito evidente, mas se pegar os bancos centrais, todo mundo, eles estão diminuindo as suas reservas denominadas em dólar. Então, eu acho que é esse chilique que o Trump deu até antes de assumir, né? É justamente porque ele está vendo esse movimento. Só que o que ele está fazendo, ele está só acelerando o movimento, né? Quem vai confiar nos Estados Unidos depois de tudo que ele tem feito e que ele está fazendo, né? Até aqui, o principal recurso apresentado pelos Estados Unidos para defender a sua hegemonia é a taxação, a chamada guerra tarifária. Só que eles bem que poderiam usar outros expedientes, que existem e estão disponíveis. Existe uma necessidade de redesenho da ordem internacional que atenda aos interesses norte-americanos. Agora, esse redesenho, para mim, ele passa necessariamente por uma palavra chamada caos, né? Ou seja, a manutenção da hegemonia americana, né? E o enquadramento da China, essa tentativa que é aberta, como você colocou também no enunciado, passa por transformar o mundo em um verdadeiro caos. Ou seja, então, se existem as guerras de quinta e sexta geração, que são as guerras híbridas, que são aquelas guerras que as Big Techs, elas operam dentro dos países em geral, em favor dos interesses do imperialismo norte-americano, né? Hoje, o caos também é uma forma de guerra, né? É se utilizar dessa pressão, por exemplo, para o quê? Para restabelecer a área de influências, não é? Então, essa é uma outra lógica, né? Que riscos o Brasil passa a correr quando deixa de se alinhar automaticamente aos interesses dos Estados Unidos? Quando o perigo é real, a coragem também tem que ser. A cúpula do BRICS de 2025 começou meio desacreditada. Os analistas políticos da mídia hegemônica aproveitaram a ausência de líderes importantes dentro do bloco, como o russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping, para evidenciar um encontro meramente protocolar e que não deveria atrair muitas atenções. Só que aí, o Donald Trump nos Estados Unidos resolveu usar as redes sociais para ameaçar quem aderia ao bloco com novas tarifas. E assim, graças a um mero tweet,
A cúpula do BRICS de 2025 ganhou um caráter histórico. Foi o momento em que os Estados Unidos passaram a fazer uma oposição frontal ao bloco. But then a couple days ago, you issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for if they align with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil. That's right. They have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. E nesse ponto em que o dólar é mencionado, o posicionamento dos Estados Unidos diante do BRICS começa a parecer contraditório. Primeiro, o Trump diz que a intenção do BRICS é prejudicar os Estados Unidos, mas que apesar disso, o grupo não é nenhuma ameaça. Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff, just for that one thing, and they won't be a member long. I thought BRICS was, I said this about a year ago, and it largely broke up. But, there are a couple that hang around, but I thought it largely broke up. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard. Só que, e é agora que vem a contradição, ele avisa que se o grupo conseguir viabilizar uma alternativa ao dólar, isso, para os Estados Unidos, seria como perder uma guerra mundial. A smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Como anfitrião do encontro do BRICS, coube ao Lula a tarefa de responder à ameaça. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Por isso nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja. Nós queremos um comércio livre, nós queremos um multilateralismo, nós queremos mais democracia e nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. Muito se fala sobre soberania nesse momento. E nesse assunto, a posição mais realista pode vir de Vladimir Putin. Numa das entrevistas mais famosas que já concedeu, o líder russo disse ao cineasta Oliver Stone: "A verdade é que poucos países nesse mundo são realmente soberanos. Putin é, ele mesmo, acusado de violar soberanias por aí. A Ucrânia é o maior exemplo. Sendo assim, é natural que alguém atribua um certo grau de cinismo a essa declaração dele. Só que ainda assim a frase faz sentido. O Putin fez carreira dentro do sistema de inteligência da antiga União Soviética. Ele atuou na KGB e depois dirigiu o órgão que a sucedeu, o FSB. Esse aparato de inteligência é uma das principais ferramentas que as nações usam para sabotar a soberania umas das outras. Então, pode-se presumir que ele sabe do que ele está falando. No passado, o Brasil já se revelou muito frágil a esse tipo de sabotagem. Lá pelos idos de 2010, não se falava em nada além de pré-sal. Pré-sal para cá, pré-sal para lá. Aí em 2013, foi até humilhante descobrir que os Estados Unidos estavam grampeando a Petrobras e até a presidência dessa república soberana em que vivemos. Uma reportagem exibida pela Rede Globo indicou que a presidente Dilma Rousseff foi alvo direto de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A matéria mostrou documentos classificados como ultrasecretos com códigos e fotos que comprovariam o monitoramento por telefonia e internet da comunicação entre Dilma e seus principais assessores. E o melhor que o Brasil conseguiu fazer para defender a sua soberania naquela ocasião foi um discurso na ONU. A presidenta Dilma Rousseff fez hoje duras críticas ao programa de espionagem dos Estados Unidos na abertura da Assembleia Geral da ONU. Informações empresariais.
muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República do Brasil, tiveram suas comunicações interceptadas. A espionagem foi revelada em 2013, mesmo ano em que uma série de manifestações começou absolutamente do nada e desestabilizou o governo. Essas manifestações jamais teriam acontecido sem o Facebook. E aqui, vale relembrar, algumas das palavras do Elias Jabbour. As Big Techs, elas operam dentro de países em geral, em favor dos interesses do imperialismo norte-americano, não é? Hoje, o caos também é uma forma de guerra. É claro que cronologia não implica necessariamente em casualidade entre os fatos, mas não dá para negar. As manifestações de 2013 iniciaram um processo de desgaste político do governo. Esse processo de desgaste abriu caminho para um impeachment em 2016. Quando chegou o ano de 2019, o Brasil já tinha um outro presidente que prometia alinhamento automático aos Estados Unidos, batia continência para a bandeira deles e dizia com todas as letras para o Donald Trump: I love you. Essa é a cronologia dos fatos. Tudo aconteceu, e aconteceu nessa ordem. Se esses acontecimentos estão ou não estão interligados, não se sabe. Até porque o Brasil anda literalmente desprovido de inteligência. A principal ferramenta da qual o nosso país dispõe para identificar a sabotagem externa e se precaver contra ela é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Acontece que a ABIN foi aparelhada nos últimos anos e passou a proteger não a soberania brasileira, mas sim os interesses de um determinado grupo político, que, aliás, é aquele mesmo que defende o alinhamento automático aos Estados Unidos. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas no inquérito que investiga um esquema de espionagem ilegal na chamada ABIN paralela. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual diretor da agência, Luiz Fernando Correia. Segundo a investigação, policiais, agentes, servidores e funcionários da Agência Brasileira de Inteligência teriam formado uma organização criminosa para espionar autoridades públicas e pessoas consideradas inimigas do então presidente Jair Bolsonaro. A espionagem revelada em 2013, depois da descoberta do pré-sal, mostra o quanto é perigoso ter um sistema de inteligência desarticulado logo agora que os Estados Unidos voltam as suas atenções aos membros do BRICS. Até porque o Trump não faz segredo das intenções dele de interferir na política interna brasileira. As recentes manifestações de apoio ao Bolsonaro são a prova definitiva disso. O presidente norte-americano afirmou que há perseguição a Jair Bolsonaro no Brasil. Donald Trump escreveu que há uma caça às bruxas ao ex-presidente brasileiro, à família e a milhares de apoiadores dele. Recebi com muita alegria esse texto do presidente Trump e todos de bom senso têm acompanhado que é uma aberração jurídica esse processo, um processo completamente equivocado, longe da realidade. Uma delação premiada com mentiras, com desacertos. O presidente Lula reagiu. Pela internet disse que o Brasil não aceita interferências. Depois, voltou a abordar o assunto com jornalistas na cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Mas nada disso coloca o Brasil na posição de inimigo dos Estados Unidos. Até porque nações não têm amigos ou inimigos, têm interesses que podem ou não estar alinhados. Nesse momento, os Estados Unidos tentam impedir novas adesões ao BRICS. E para o Brasil, isso até que poderia ser bom, porque é do interesse do Brasil ter voz dentro do BRICS e controlar essas novas adesões de acordo com a sua estratégia, que nem sempre está alinhada com a da China. Vamos só também desmontar um pouco da ala, vamos dizer assim, romântica em relação ao BRICS. Há 2 anos, quando a China começou a pressionar por uma expansão do BRICS, foi justamente o governo do Brasil, que também se aliou ao governo da Índia, que falou: opa, que história é essa de expansão do BRICS? Não queremos. O Brasil resistiu muito
o governo Lula, não estou falando do governo Bolsonaro. No governo Lula, houve uma resistência muito grande por parte do governo brasileiro em relação à expansão do BRICS. Por quê? Com um temor, principalmente, de que o BRICS passasse a ser um grupo de influência chinesa. É claro que essa discussão sobre como o BRICS deve se expandir é uma divergência pontual entre Brasil e China. No geral, os interesses se alinham, tanto que a China está prestes a investir pesado na nossa malha ferroviária, o que faz sentido para ambas as partes. Nós temos uma infraestrutura caindo aos pedaços, e eles têm a necessidade de escoar as mercadorias que produzem e as matérias-primas que consomem. Que é um projeto bastante grande e importante, que é uma ferrovia que deve ligar, imagine você, os oceanos Atlântico ao Pacífico. Pense no tamanho dessa ferrovia, gente. Essa rota, a previsão é que ela comece no litoral da Bahia e que ela vá até o porto de Chancay, no Peru. Vocês veem aí a linha do que é o projeto pensado para essa ferrovia, saindo ali da Bahia, passando por Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e chegando ao Peru, indo até Chancay. Esse porto já foi inaugurado pelo presidente da China, Xi Jinping, e faz parte aí desse projeto Cinturão e Rota, conhecido como a Nova Rota da Seda. Nosso mundo vive agora um momento de transformações intensas e dramáticas. E nesse cenário tão volátil, surgem riscos, claro, mas também oportunidades, como essa de restaurar a infraestrutura de transportes do Brasil. Ser soberano é um pré-requisito para evitar os riscos e buscar as oportunidades. Só que a história do mundo mostra que soberania não é coisa que se reivindica, é coisa que se conquista. Muito obrigado por ouvir o meu textão até o final. Tendo dito tudo o que eu sabia, vou reservar um pedacinho pequenininho para aquilo que eu acho, que é sempre o menos importante. E eu acho que a hegemonia dos Estados Unidos, embora a gente esteja acostumado com ela, é uma coisa pequenininha, curtinha do ponto de vista histórico. É quase que um pós-fácil do Império Britânico. E nesse sentido, o BRICS poderia assumir a vocação de ser uma força decolonial no nosso mundo. Faria sentido, já que algumas das maiores potências econômicas dentro desse bloco têm isso em comum, sofreram muito na mão do colonialismo. Terminei. Falei demais? Acho que sim. Hora do PS. Olha, a respeito dessa taxação que foi anunciada pelo Trump, de 10% a mais para qualquer país que tivesse alinhado com os interesses dos BRICS, eu confesso que talvez eu não devesse, mas eu até ri. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Havia um grupo de trumpistas fiéis e cegos que nem tinha entendido que quem paga essa taxa é o próprio Estados Unidos quando está importando produtos desses outros países. But who paid the tariff on it? The Chinese government pays the tariff. No, they don't. Yes, they do. E daí agora, há pouco tempo, eu ouvi matérias em que os americanos estão reclamando da economia interna, de como tudo está ficando muito caro. I'm an importer and exporter for 20 years. Okay. When a product comes into the US, there's something called a tariff sheet. Okay. I, as the buyer of that product, follow US law and pay the tariff. And that increase in the cost of the product, I then sell to you for a higher price because I've got to cover that tariff. Então, eu não sei se o próprio povo americano, a população que votou no Trump, vai dar suporte a essa ideia dele de acrescentar mais taxas a mais países. Agora, quanto à frase proposta do Putin, eu não vejo cinismo, não vejo ironia, o que eu vejo é uma verdade. Devemos lembrar e nunca esquecer e dizer aos nossos filhos: ou a Rússia será soberana em um estado autossuficiente, ou deixará de existir. Isso é muito importante.
O Putin, até onde a gente toma conhecimento aqui, né, ele defende a soberania da Rússia, né? Ele representa uma oligarquia pós-União Soviética, que se apoderou do aparato estatal e com ele o bélico, e ele defende os interesses do país, que me parece uma coisa lógica. Eles acreditavam e ainda acreditam que poderiam semear turbulências internas entre nós. Os métodos para essa desestabilização são bem conhecidos e já foram testados mais de uma vez. Talvez seja natural que haja oligarquias. O problema surge quando você tem uma oligarquia entreguista, quando você tem uma oligarquia que veste a camisa de outro time. Fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Agora sim, muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho, últimos segundos desse vídeo. Agradeço muito mesmo. Se quiser mandar seu áudio, fazer parte da comunidade, é só seguir o Caminho das Pedras, também conhecido como o link fixado ali na caixa de comentários. Valeu!